Sou Paulo Protti, gaitista. Esse é o Gerard Pereira, violão 7 cordas. A gente está começando agora uma série de derivas pela cidade em busca de novos compositores e suas poéticas, seus trabalhos artísticos. Nessa primeira deriva a gente escolheu o Wanderson Lopes, é um artista que a gente tem bastante afinidade e além de ser um multi-instrumentista e ter vários trabalhos já feitos e lançados e também uma longa carreira instrumental. E a gente vai lá visitar para ver o que rola e fazer um som. Fazer um som com ele. Exatamente. Beleza? Chega mais. Fala, velho. Igual? A gente tá passando por esse processo de querer conhecer trabalho, querer caminhar pelo trabalho de amigos e também pessoas que já estão produzindo na cena musical capixaba e que tenha algo concreto para mostrar. E você foi a primeira pessoa que vem em mente pela afinidade, não só musical, mas também de amizade, né? Eu fui seu aluno, Protti toco com você já há um tempo. Nessa primeira caminhada que a gente entra aqui e a gente encontra esse monte de quadro. A gente conhece aquele Vandinho, músico, criador, compositor, instrumentista. Aí entra aqui, vê esse músico, criador de imagem. A minha história musical, eu não consigo fazer uma separação desde o momento que eu comecei a pintar, que eu comecei a produzir imagens e desde o momento que eu comecei a fazer música. É perceptível que muitos dos seus trabalhos você tem trabalhado também a capa. Né? Uma coisa que você gosta, que eu vejo que você tem um gosto bacana assim por isso. E você pensa nessa coisa então como objeto assim mais fechado? Tá tudo junto, tudo fechado. Quando eu penso num disco, numa pintura, eu tenho que criar um universo tal que uma pessoa que não conhece meu trabalho, ele entra dentro desse mundo e ele pode olhar para esse mundo e se encontrar dentro de um espaço determinado. Eu trabalho com música instrumental. Então você não tem a palavra, né? O seu discurso musical, ele passa por outros signos. Na letra você diz o que você quer dizer, as palavras são, por mais que você faça uma reinterpretação, enfim, mas na música instrumental você propõe o tempo todo signos, símbolos, para as pessoas agarrando isso, sabe? E imaginando isso. E para cada pessoa é diferente. Assim, a gente que te acompanha, que te conhece, ver seu trabalho com tanto desde o Poemas, que é o seu primeiro disco, né, o Poemas? Solo, no caso. Solo e tal. Solo. E aí depois a gente acompanhou o Baobá Trio, eu tive a oportunidade de fazer um som contigo no Mondo Trio, que a gente fez no ano passado. E aí como é que é essa experiência, assim, de cada projeto, uma sonoridade diferente? Quando eu entro dentro de um projeto, eu tento entender a relação que existe entre essas pessoas que compõem esse projeto, o que a gente quer de fato, e não só o que a gente faz de melhor, mas às vezes na própria deficiência do grupo, a gente encontra um som muito característico, muito peculiar, sabe? Então no Baobá Trio, por exemplo, a gente tinha uma formação que é piano, pandeiro e violão, inicialmente. Então isso já limita o repertório que pode ser tocado. Sim. Quando eu saio desse universo e vou, por exemplo, para o Poemas Brasileiros, eu tenho que no Poemas criar uma linguagem específica desse outro projeto. Bacana assim que você tá com essa guitarra, que é um protótipo de uma... Essa guitarra. Ela vem a partir do violão que você já usa desde o Poema Brasileiro, né? Que é o violão de 8 cordas e tal. Pois é, essa guitarra aqui, o que acontece com esse instrumento? Eu venho de uma linguagem que eu aprendi a tocar violão e guitarra juntos.
Claro que eu passei por uma linguagem de rock, de blues. Eu sou da década de 70, né? Então, o mesmo cara que eu via o Chico Buarque, eu via Led Zeppelin, eu via Miles Davis, e era isso. Eu via Milton Nascimento, ouvia choro, eu ouvia o Rafael Rabelo num dia, no outro dia eu ouvia rock. Para mim isso era a coisa mais natural do mundo. Então, transitar por esses instrumentos era também natural. E aí eu tocando a guitarra elétrica, eu sentia a necessidade do instrumento que eu tinha, do violão de 8 cordas. Então eu acabei desenvolvendo esse instrumento, que é uma guitarra, mas que tem a mesma proposta do violão de 8. E no seu trabalho mais atual, que é um trabalho mais elétrico, né? A música mais enérgica que você tem feito, que é o Vô, assim, você tem trabalhado essa guitarra especificamente ou não? Eu trabalho com essa guitarra, trabalho com essa guitarra Gibson que está aqui. Guitarra elétrica mesmo, né? E tem uma volta assim a essa coisa um pouco mais psicodélica do rock, ao jazz mesmo, free jazz. Fusion, né? Que essa mistura, que essas linguagens estão muito juntas, né? Elas se misturam muito nesse momento. Eu acho que separar isso seria um grande erro. Bacana. As suas composições, elas são de períodos específicos ou você junta determinadas composições e fala, isso aqui é essa ideia que eu tô... Uma composição sua de anos atrás você incorpora naquele disco. Interessante isso. Interessante. Eu tenho uma veia de composição muito, muito forte, assim, eu componho muito. Por necessidade, né? É natural, assim, compor para mim é uma coisa meio que cotidiana, uma coisa diária. Eu dependo de compor para me sentir bem, eu preciso de colocar isso para fora para no outro dia eu ter uma outra coisa se expressar. É questão de momento para você. Então eu registro tudo. O meu processo é assim, tudo que eu faço eu registro. Não na partitura, mas eu registro em áudio. E aí eu vou registrando isso tudo em áudio. Claro, eu tenho uma biblioteca de músicas imensas, mas eu sempre gosto daquilo que eu estou produzindo no momento. Então, tipo, se eu estou gravando um disco agora, um disco novo, um projeto novo, eu tento produzir naquele momento, que é aquilo que eu estou sentindo naquela hora, sabe? De tentar olhar para aquilo, o que eu quero que as pessoas vejam naquele projeto. E aí eu me coloco um pouco de fora e vou compondo e vou percebendo, pô, agora eu preciso de uma música que tem um discurso mais para esse lado, agora mais para outro. O disco está muito lento, ou o disco está muito assim. Enfim, eu vou analisando o disco para compor esse objeto. Pô, Wanderson, agradeço você aceitar o nosso convite e nos receber aqui. Eu e Proti, a gente só agradece. Dividir os seus sons, as suas Pô, ideias. Me sinto honrado Massa. receber esses dois amigos aqui. A gente podia aproveitar e fazer um som, né? Bora? Um som seu, uma música sua. Boa.
Música